Eu sou vlogueiro agora. Oi, gente! Oi, gente! Como vocês viram, hoje o nosso vídeo vai ter uma participação especial. Ele vai contar a versão da história de como a gente se conheceu. E aí, será que ele vai acertar? Olá, gente! Como a minha digníssima e querida esposa acabou de falar, hoje quem vai contar a versão da nossa história será eu. Então, a nossa história ela é bem longa, assim, é uma história bem grande. Resuma. Tentar resumir para não ficar tão cansativo. A gente se conheceu na igreja, onde no futuro a gente acabou se casando, mas vamos voltar no tempo, quando a Bruna tinha 13 anos e eu tinha 19. É isso? É isso. Eu tinha 19 anos e eu frequentava a igreja desde criancinha, fui batizado, não nessa igreja, mas fui batizado nessa igreja bem criancinha, fiz catequese e... Eu tinha que resumir, né? Mas eu tô contando mais histórias que não vai ter nada a ver. Só um PS, vocês vão ouvir a Cecília de fundo, tá? Mas não tem como, né? Nossos vídeos aqui só tem a Cecília de fundo. E o Bote também, ó, enchendo o saco aqui, ó, querendo aparecer no vídeo, né? Né, papai? Então, como eu ia dizendo, a Bruna ela tinha 13 anos e eu tinha 19 e a gente se via aos domingos na igreja. Acabamos tendo amigos em comum e nos domingos a gente se encontrava com a galera e acabava que se encontrando no final da missa e acabava conversando, uns olhares, mas nunca nada de interesse, né? E ela, assim, na idade que ela tava, de tipo ver um cara mais velho, aquele príncipe e tal. Quando tínhamos a paz de Cristo, ela vinha toda sorridente, com aquela covinha linda que ela sempre teve. Me dá a paz de Cristo e dá aquele abraço, eu vinha com as amigas e eu com os meus irmãos, aí acabava todo mundo se cumprimentando e depois tudo bem, parava, né? Aí no final da missa a gente se encontrava, às vezes conversava e cada um ia pra sua casa. E eu, assim, às vezes um pouco ingênuo, acabava não vendo o interesse que ela tinha e demonstrava por mim. Achava algo natural. E meu irmão sempre falando pra mim, Bruno, a Bruna ela parece que gosta de você, sabe? Olhar ela com outros olhos. Eu nunca levei muito a sério, né? Tanto é que até um dia ele quis unir a gente e acabou não dando certo. Ele que... Só um PS, que eu preciso interromper. Não dando certo. Esse não dando certo é que o bonitinho ali não se interessou pela criancinha aqui, entendeu? Como ele disse, ele tinha 19 anos e eu tinha 13. Ele tava no quê? Querendo curtir, galinhar. Eu não, eu tava querendo um negócio sério com 13 anos. Ai, deixa minha filha fazer isso. Não vai mesmo. E eu, como ela disse, eu não queria nada sério. Eu tava na fase de curtir, eu tava na fase de sair, tava, curtindo bastante. Eu não queria namorar com ninguém, não queria me envolver com ninguém. E pelo que eu via, pouco que eu via dela, ela é uma garota séria, né? Então, e por ela ser nova também, eu não queria me envolver com uma pessoa mais nova, assim, com 13 anos. Então eu acabei que falando pro meu irmão que, não ia dar certo, não ia rolar, que eu não queria. Até falei pra ele, vamos esperar ela crescer mais, quem sabe. Não, homem é um bicho esperto, né? Quer esperar a mulher crescer, tá mais madurinha, mais bonitinha, mais formadinha. Prossiga. E aí o tempo passou, eu comecei a namorar, isso com uma pessoa mais velha, né, quase da minha idade. Porque eu ficava solteiro, aí ela tava namorando e a gente sempre se encontrando no final das missas, né. A paz de Cristo ainda continuava, ela sempre ia lá cumprimentar com as amigas dela. E eu namorando, às vezes acabei me afastando um pouco da igreja, depois voltei. E a gente sempre se encontrando. E toda vez que eu tava namorando, ela tava solteira. Quando ela tava solteira, eu tava namorando. E a gente nunca coincidiu
de os dois ficarem solteiros. Até que um dia ela tava namorando, mas o namoro dela não tava muito lá essas coisas, né? E eu tava solteiro e ela já tinha crescido um pouco, alguns anos já tinham se passado. Já tinha crescido um pouco. Ela foi ficando mais bonita. Eu fui olhando ela com outros olhos e isso foi crescendo cada dia mais. Então, cada vez que eu encontrava ela, nas conversas eu acabava admirando mais ela pelo que ela era. Já me amava, vixi. Mas ela namorava ainda e numa ocasião ela foi viajar pro Nordeste, na casa das avós dela. E no final da missa eu acabei soltando uma cantadinha pra ela. Cantadinha. E eu falei pra ela que quem ia segurar a mão dela no avião, né? Se ela ia ficar com medo e quem ia segurar ela no avião. Que se eu pudesse eu ia junto. Mentira, eu não falei isso. Eu ia falar isso agora. Você não falou isso. Mas eu falei que quem ia segurar... Porque eu imaginei que o namorado dela fosse ir com ela, né? E não foi. Louco pra saber se eu ia sozinho ou não. Verdade. Queria ir junto. Ah. Mas não podia. Ah. Quero só um coleguinha. Aí eu falei pra ela que quando ela voltasse da viagem, que ela podia me ligar pra gente conversar e tal. Aí eu passei o meu MSN, foi? MSN foi? Foi, e passou o telefone fixo. Quem passa telefone fixo pra alguém? Ele me passou. Naquela época era mais difícil ter celular. E crédito pra ligar. Crédito pra ligar. Mas eu passei o telefone fixo da minha casa. Da minha casa. Ela podendo ligar e minha mãe atender. Então pensa. Você ligou? Pensa. Eu não liguei, você. É muita moral, né? Pra você dar o telefone fixo pra alguém. E ela voltou de viagem e não me ligou. Aí a gente se encontrou algumas vezes e tal, e eu passei uma MSN pra ela. Não, já tinha passado, né? Você passou no... Você passou MSN no... No dia que eu passei o telefone? Não, você não me passou MSN, lembrei. Você me passou o telefone, aí depois que passou o telefone, quando eu voltei de viagem, ele tinha me mandado um MSN, você lembra? Você já me tinha no MSN. Adicionado no MSN e aí eu mandei mensagem pra ela. Eu tava offline, gente, olha o desespero. Não era desespero, não. Era Já me amava. Era conquista. Aí no MSN, que a gente começou a se conversar constantemente, mesmo offline, eu passei o meu número de celular pra ela. E aí a gente começou a se conversar por mensagens ou por telefonemas e tal. Aí numa dessas ocasiões eu liguei pra ela e convidei ela pra ir no cinema. Não, peraí. Não foi? Sim, mas agora eu preciso falar a segunda cantadinha, igual ele fala. Não, eu ia falar ainda, gente, é que ela é ansiosa demais. eu vou falar, que às vezes a ordem é diferente, mas eu ia falar. Então, aí eu liguei pra ela e convidei ela pra ir no cinema. E ela toda boba, encantada, falou que ia. Aceitava ir no cinema comigo. E eu, inocentemente, bobo do jeito que eu era, não perguntei se ela ainda tava namorando, já fui chamando indo pro cinema. Aí eu falei, pô, peraí, será que ela ainda tá namorando? Será que ela ainda tá com o cara lá e eu tô chamando ela pra ir no cinema? Aí eu soltei no final da ligação. E seu namorado, ele vai deixar você ir no cinema? Que trouxa! Como o cara chama a pessoa pra ir no cinema, depois ele pergunta se o namorado vai deixar, como se a pessoa falasse, ah, ele vai deixar sim, ele deixa, ele é de boa. Fomos no cinema, assistimos um filme com a Angelina Jolie. Alguém vai dormir hoje no sofá, gente? Esse sofazinho que ele tá sentado. Assistimos o filme e lá rolou o nosso primeiro beijo. Que foi como, amor? Você lembra? Ela disse que tava com frio. A Cecília tá querendo chorar. A Cecília quer mamar. A Cecília quer teta. Gente, tive que pegar a cria. Que ela quer ouvir a história dos pais de camarote. E aí eu fiz aquela clássica cena dos filmes de Hollywood, do ombrinho. Que o cara levanta os braços e puxa ela e deu o primeiro beijo.
Então foi assim o nosso primeiro beijo. Aí voltamos pra casa, demos mais alguns beijos. Risadas. Mãe, não veja esse vídeo. Nos divertimos muito, foi muito legal, comemos bastante pipoca. E voltamos pra casa. Comemos bastante pipoca. Mentira. Nem me pagou uma pipoca. Mentira! Não pagou. Não pagou. Gente, Ixi, essas coisas a mulher lembra. Gente, Como eu tava no meu primeiro emprego, eu não tinha muito dinheiro, então o dinheiro da pipoca foi pra gasolina. A gente foi de carro, né? Eu precisava impressionar ela, né? Ela era apaixonada por mim, eu precisava impressionar Tá ela. vendo que quando é amor, Assim? a mulher se apaixona mesmo quando o cabra não tem dinheiro. É, nós somos um exemplo disso. E aí eu deixei ela em casa, aí demos mais alguns beijinhos e passou uns dias a avó dela faleceu. E ela teve que ir pro Nordeste. E a gente ficou uns dias sem se falar, uns dias sem se ver. Então a gente achou que o negócio pudesse esfriar quando ela voltasse, né? Pra mim, Ela mesma achou isso. o meu pensamento era que assim, ele ia ficar comigo só naquele dia, depois não ia querer mais. Até porque eu já gostava dele há muito tempo atrás e ele não ligava. Então, pra mim ia ser uma coisa repentina. Quando eu viajei pro enterro da minha avó, ali eu não consegui avisar ele, não consegui mandar mensagem. Pronto, pra mim já era. Falei, ele não vai mais querer, ele vai achar que eu não quero mais. Só que não, né? Só que não. Aí ela voltou e ela me avisou que tinha voltado, explicou toda a situação, né? Eu entendi. E aí eu não me lembro muito bem como foi o segundo encontro, de verdade. eu. Nem ela se lembra. Apagou da minha a gente memória. não se lembra como foi o segundo encontro. Como passou um tempo, assim, a gente lembra muito bem do primeiro encontro, mas do segundo não lembro, nem do terceiro. É, não lembro também. Então assim, aí resumindo, a gente foi se envolvendo cada vez mais, foi passando o tempo, a gente foi ficando. Como a gente morava perto, a gente se via algumas vezes por semana, né? Ele me buscava na estação. Eu buscava ela na estação, quando ela chegava do trabalho, ela estudava de manhã e trabalhava de tarde. Eu ia buscar ela na estação. Aí foi ficando mais constante, a gente foi se vendo com mais frequência. E passou uns 3 meses, assim, eu pedi ela em namoro. Porque ele já me amava, lembra que eu falei? Ele já me amava desde o início. É mesmo? A primeira vez que eu falei eu te amo pro Bruno, a gente tava lembrando disso esses dias. Eu cheguei nele e falei assim, nossa, eu preciso te falar uma coisa muito importante, só que eu tô com medo. Aí, tô com vergonha. Aí ele falou assim, não, pode falar. Ele já todo ingênuo. Ingênuo não, espertinho, porque ele já sabia. Ele tava me fazendo, né? E aí ele foi e falou assim, pode falar o que que é. Aí eu falei assim, eu te amo. Ele virou pra mim e falou assim, obrigado. Gente, a gente tem que falar que ama a pessoa quando é algo sincero, quando é algo que vem de dentro. Eu acredito muito no amor à primeira vista, mas também acredito que você pode amar a pessoa ao longo do tempo. Nem sempre é amor à primeira vista. Mas você já me amava, só não queria assumir. Ó, né? Verdade. Eu como sendo um homem, conquistador, eu não poderia deixar isso muito aparente e evidente pra ela, né? Então, depois de um certo tempo, eu falei pra ela que amava ela também. Lorota. E aí ela ficou super feliz, e eu também. Então, depois de 3 meses, eu pedi ela em namoro, eu dei um buquê de rosas pra ela, ela estragou a surpresa. Como todas as outras, depois ela estragou. A Bruna é investigadora, ela sempre estraga as surpresas. É muito difícil fazer surpresa pra ela. Eu pedi ela em namoro, dei aliança, tudo. A gente saiu, se divertiu, comemorou. E aí, esses 3 meses viraram 5 anos de namoro. Nós namoramos 5 anos, foi muito, muito, muito divertido, sabe? Foi muito intenso, a gente viveu muito, a gente viajou, a gente curtiu muito, a gente se divertiu, foi muito bom todo esse tempo que a gente viveu em fase de namoro. Tá bom, amor, você não vai mais dormir no sofá. Então, depois desses 5 anos de namoro, a gente começou a planejar o casamento. Só que vocês vão saber dessa história no próximo vídeo que a gente vai fazer. Gente, tá muito youtuber esse meu marido. Nossa, gente, ela acha que vai perder o cargo dela.
Amor, você não vai perder seu cargo, não adianta. Eu vou te ajudar. Ai, que lindo. Então, vejam no próximo vídeo que vai falar sobre como nos organizamos para a compra do nosso apartamento, para o nosso casamento. E a gente se vê lá. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um joinha, se inscrevam no canal e não deixe de compartilhar com os amigos. Até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Ficou da hora.